se vocês estão entendendo como é que as coisas estão organizadas lá no Moodle. Isso é muito importante, assim, que fique bem claro. Eu vou compartilhar aqui com vocês. O Moodle. Deixa eu mudar para o modo estudante, que daí aparece. E nessa época que a gente está nesse formato online, é necessário que tudo seja muito organizado para que todo mundo consiga caminhar junto, né, pessoal? Vocês estão vendo aí o Moodle, né? Sim, prof. Então, assim, ó, uma das coisas que é muito importante, assim, ó, vocês fiquem atentos, né, ao e-mail, né, e as manifestações da PUC, né? Vamos ver o que vai acontecer semana que vem. A princípio, a PUC não divulgou como que vai ser, né? Porque, na verdade, a gente está vivendo isso, vocês sabem, né? Então, semana que vem, então, vamos ver como é que vai ser. Se vai ser online, se vai ser presencial. Na verdade, estava definido como online essas semana passada e hoje, né? Então, vamos ver. Como é que você se mantém assim? Vocês conseguiriam participar no presencial da forma como a gente está hoje? Ou já tem alguém assim, não, eu, como tá, não consigo chegar até a PUC? Como é que tá a situação de vocês, assim? Quem tá aqui? Vamos fazer assim, ó. Faz mãozinha positiva, assim. Quem consegue ir até a PUC? E mãozinha para baixo, quem não vai, não vou conseguir ir até semana que vem. Provavelmente. Como é que vocês estão? Tá, a Nicole não consegue ir. Tu tá noutra cidade, Nicole? Sim, tô em Gravataí. Ah, Aí, tá. tipo, Tá obrigada. muito longe ainda, assim, né? Tá meio difícil. Tá, e os demais? Vitor, Lucas, Tomé, Bruna. A Karen consegue. Consigo ir tranquilo, Lu, o Tomé tá bem. Vitor, consigo ir tranquilo. Tá. Tá, então aqui, por exemplo, é a Nicole que não consegue. Tá. Nós vamos ver como é que vai, vamos ver o que vai nos orientar, né? E, e daí fiquem atentos à comunicação, né, para saber o que vai acontecer. Então, pessoal, então aqui no Moodle, ó, então a gente tem as aulas práticas que eu já tinha, né? Ah, não, antes aqui, ó. Aqui para vocês entrarem no link, eu botei isso aqui que eu achei muito legal. Eu descobri essa semana, não conhecia, tá? É um artigo que criou essa história em quadrinhos e eu achei muito legal. Isso aqui vai cair no nosso próximo conteúdo, na nossa próxima, desculpa, nossa próxima prova, que é como preparam as lâminas histológicas. Ele tá simples, mas tá bem certinho, assim, bem correto, e eu achei bem legal, assim. Então, dei uma olhada nessa historinha, uma forma divertida, né, de entender como se preparam as lâminas histológicas, e tem todos né, as etapas desse processo da preparação das lâminas histológicas, tá? Então, deem uma lida e aproveitem essa história em quadrinhos, que eu achei bem divertida. Então, sempre formas diferentes de aprender, é sempre muito legal, né?
Daí, aqui, ó, eu postei a nossa aula gravada da semana passada, então quem perdeu, quem não conseguiu participar, fique sempre atento na turma, né? A turma de vocês é a 4, tá? Então tá aqui o link para assistir a aula da semana passada. A gente fez a aula prática número 1, e daí hoje nós vamos fazer a aula prática número 2 e iniciar a aula prática número 3, tá? Então, né, aqui sempre eu vou colocar alguns vídeos para vocês assistirem antes da aula. A teórica a gente já viu e agora nós vamos completar esse portfólio da aula prática número 2. Então, vocês já podem ir fazendo junto comigo aí, tá? Abram aí. Ó. Então, diferencie. Estão vendo, né, o portfólio? Sim. Sim, tá. Então, diferencie glândula exócrina de glândula endócrina, né? Isso eu comentei com vocês lá na teoria, né? Então, durante o nosso desenvolvimento embrionário, nós temos o epitélio e o conjuntivo, né? Então, quando a gente está lá dentro da barriga da mãe, bem no início da gestação, parte desse epitélio vai invaginar, a parte que invaginou primeiro, né, vai formar a porção secretora das glândulas, e essa porção secretora vai produzir substâncias e mantém um ducto de comunicação. Então, o produto de secreção vai ser liberado através desse ducto de comunicação. Para esse tipo de glândula, a gente dá o nome de glândula exócrina, né? Exemplos: glândula sudorípara da pele, glândula sebácea, as glândulas do intestino grosso, pâncreas, tá? Todas, a pâncreas exócrino, né? Todas essas são glândulas que liberam através de um ducto. Daí nós temos também as glândulas endócrinas, que são aquelas que também invaginaram da mesma forma. A porção mais inferior passou a ser uma porção secretora, só que aquele ducto de comunicação foi perdido. Então, o produto de secreção vai ser liberado diretamente na corrente circulatória. E daí o nome dessas substâncias a gente chama de hormônios. Daí exemplo de glândulas é tireoide, paratireoide, adrenal, as ilhotas de Langerhans do pâncreas, tá? Então, é mais ou menos isso que vocês devem descrever aqui. Com relação a glândulas exócrinas, a gente viu, pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa que, até que eu falar, porque às vezes a gente está falando e se engana, né? Falar alguma coisa trocadinho, né? Qualquer coisa, por favor, me interrompam e perguntem, tá? Tem que ficar bem claro. Eu sei que essa talvez não seja a maneira que vocês gostariam de estar tendo aula, mas é a forma que a gente consegue fazer nesse momento, né? Então, vamos aproveitar e vamos fazer bem feito e vamos fazer da melhor forma possível, tá? Então, assim, ó, as glândulas exócrinas, nós temos 3 tipos de classificação, né? A gente classifica quanto à morfologia, que é essa que está descrita aqui, quanto ao tipo de secreção, que pode ser serosa, mucosa ou mista, e quanto ao modo de secreção. O modo de secreção é assim: holócrina, que libera, né, holócrina, holo vem de holocausto, né, holoprosencefalia, né, que é destruição. Então, holo, que é quando tem uma perda total da célula, merócrina, que é quando não tem perda nenhuma da célula, é liberado somente o produto de secreção, e apócrina, quando é liberada parte da célula, tá? Então, vamos ver como a mais, assim, vamos dizer, complexa é a morfológica, e o que a gente consegue ver na lâmina, eu trouxe esse esqueminha aqui para vocês classificarem, né, para
dizer qual é o tipo de cada uma delas e exemplificar onde é que a gente encontra cada uma delas, tá? Então, a gente classifica quanto à morfologia, né, as glândulas exócrinas como simples ou compostas. Simples é quando tem um ducto só, ó, todas elas aqui têm um ducto, e composta é quando tem mais de um ducto. Então, as compostas são glândulas maiores. Então, a simples pode ser simples tubular, que a gente encontra no intestino grosso, nós vamos ver agora. Pode ser simples tubular ramificada, que a gente encontra no estômago. Pode ser simples tubular enovelada, então ela vem e faz uma voltinha aqui embaixo, como se fosse um novelo de lã. Um exemplo dessa aqui é a glândula sudorípara. E simples acinar, que é a glândula sebácea, que a gente tem, né, na pele. Depois nós temos as compostas, então temos compostas tubular, que um exemplo é a glândula de Brunner. Composta acinar, né, acinar é que tem a porção secretora arredondada. Um exemplo é o pâncreas exócrino. E temos as mistas, que são túbulo acinar, que daí são as glândulas salivares maiores, a submandibular e a sublingual, tá? E daí, como podemos classificar os tipos de glândulas endócrinas? A gente classifica, tem 2 tipos só, é bem fácil a classificação, do tipo folicular e do tipo cordonal. A folicular é a tireoide e a cordonal são todas as outras glândulas. Então, a ilhota de Langerhans, paratireoide, adrenal, todas essas. Então, agora nós vamos para a parte prática, para ver alguns exemplos de glândulas. Então, nós vamos olhar a lâmina do intestino grosso, do couro cabeludo, do pâncreas, da tireoide e paratireoide, tá? Ok, pessoal, tudo tranquilo aqui? Sim, será? Sim. Tá. Então, vamos lá para o Histology Guide. Então, a gente entra no Histology Guide, vai no Slide Box, e a primeira lâmina é intestino. Na aula passada, a gente viu o intestino delgado, que é super importante, ele tem bastante digestão e tem bastante absorção no intestino delgado. Então, o intestino delgado, ele tem vilosidades, que são aquelas projeções, né? A gente olhou essa lâmina aqui, ó. Lembra? Hoje não é intestino, e olhamos talvez essa aqui também, eu acho. Hoje não é intestino delgado, não é small intestino, é intestino grosso, large, ó. Então, o intestino grosso, ele tem absorção, mas ele não é tão forte na absorção, tá? Ele é mais, ele absorve água, né? Então, ele não tem aquelas, por exemplo, se tivesse vilosidade, a vilosidade viria para cima, tá? Ele só tem cripta para baixo, né? Que é o que a gente vai olhar aqui, que são as criptas de Lieberking, que são glândulas simples tubulares, tá? Mas antes da gente ver o detalhe da glândula, eu quero mostrar para vocês aqui as camadas do intestino, tá? Então, aqui a gente tem a mucosa, que é composta por epitélio e conjuntivo, já vou aproximar. Depois aqui a gente tem tecido conjuntivo, com vasos, ó, tem sangue aqui. E daí depois, ó, Leonardo tá bem bonito aqui, igual lá do intestino delgado, uma camada de músculo liso e outra camada de músculo liso. Um vai num sentido, ó, aqui tá num sentido e esse aqui tá no outro sentido, ó.
Então, esse tá na longitudinal, tá assim a fibra, ó. E aqui a fibra tá invadindo a tela, tá assim, ó, tá? Então, normalmente é assim. E aqui, ó, a gente consegue visualizar os plexos mioentéricos de Auerbach, que é o tecido nervoso, são gânglios, e esses gânglios que vão controlar a contração do músculo liso. Quem tem ausência desses gânglios ou diminuição desses gânglios vai ter um forte impacto na digestão, evacuação, né? Não vai ter movimentos peristálticos, né? Eu até comentei lá daquela doença, o mal de Hirschsprung, né? Que é a pessoa que tem essas diminuição ou ausência desses plexos, tá? Então, nosso objetivo aqui é estudar as glândulas. Então, vamos lá para mucosa, a região da mucosa, que a gente vai ver aqui, abrir bem no lugar bem certinho, olha aqui, ó. A glândula, ela é isso, ó. Ó. Ela é simples tubular, ela é um túbulo. Então, esse túbulo, olha aqui, ó. O produto de secreção vai ser liberado aqui e vai ser jogado para fora. Então, essas células aqui são células do tipo epitelial, ó, simples cilíndrica, tá bem bonitinho de ver, olha, simples cilíndrica, com microvilosidades, tá? Só que aqui a gente está estudando tecido epitelial glandular, então a gente não vai classificar como tecido epitelial de revestimento, tá? Mas dá bem para ver que ela é simples, cilíndrica, com microvilosidade. Aqui, olha a membrana basal e aqui o tecido conjuntivo frouxo, tá? Só que vocês não precisam fazer essa descrição, tá? Então, aqui é uma cripta de Lieberking ou que é a mesma coisa que uma glândula simples tubular. Aqui do lado está cheia, ó, de glândula simples tubular. Só que a maioria delas, olha só, é como se a gente pega um lápis, ó. Se eu cortar o lápis bem na longitudinal, bem certinho, eu vou ver a glândula inteirinha, como está aqui, ó. Só que muitas vezes a glândula, o lápis não vai estar bem na posição certa, ele fica meio inclinado. E daí ele é cortado na transversal. E por isso que a gente vê essas estruturas assim, ó. Mas tudo que tem aqui, um do lado do outro, é tudo a mesma coisa, ó. Por exemplo, aqui, ó, tá cheio de bolinha, né? Vocês entendem que essas bolinhas é a glândula cortada na transversal. E tem bastante célula caliciforme, né? Todo o nosso intestino tem células caliciformes. No delgado, não tem tanto, mas conforme vai descendo, quanto mais para baixo, né, mais células caliciformes tem. Aqui, a célula caliciforme ficou escura, ficou preta, que são essas aqui, porque a coloração é HE, mas o fixador, ele é um fixador diferente. E daí ele acabou deixando, em vez de ser esbranquiçada, ficou bem pretinha, aqui, bem, um roxo bem escuro, as células caliciformes. Tá, pessoal, entendido aqui? Sobre a lâmina do intestino grosso? Tudo bem? Sim, prof. Tá bem, então. Então, essa aqui é o primeiro exemplo de glândulas exócrinas. Agora, vamos, então, para a lâmina do couro cabeludo. Então, tem que ir lá no capítulo de pele. Nós já vimos a pele grossa. Aqui está a pele fina. A pele fina é igual ao couro cabeludo. Só que o couro cabeludo tem mais pelos. E se tem mais pelos, acaba que tem mais estruturas, tem mais glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. Então, é mais fácil de visualizar. Então, por isso que a gente vai ver o couro cabeludo. Tá? Ó, essa lâmina está muito bonita. Então, o que a gente vê aqui? Ó?
O epitélio, bem em cima a gente chama, né, de epiderme, e aqui a derme, tá? Essa lâmina não tem hipoderme, tá? Por quê? Porque eu não tô vendo tecido adiposo aqui. Na outra lâmina aqui do couro cabeludo aparece, tá? Eu vou mostrar ali depois para vocês. Então, lá em cima, a gente vê o epitélio, ó, um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Isso aqui é a queratina, ó. Aqui na pele, a couro cabeludo e pele fina tem muito menos queratina do que na pele grossa, né? Aqui a gente vê o tecido conjuntivo frouxo e depois aqui o denso não modelado. E daí aquilo como eu falei para vocês, ó, parte desse epitélio vai invaginar lá durante o período embrionário para formar as glândulas e formar também os pelos. Então, isso aqui é um folículo piloso, tudo isso aqui é a estrutura de um folículo piloso. A gente está vendo o pelo amarelinho ali, olha que bonitinho esse pelo, essa lâmina. E junto ao folículo piloso, nós temos as glândulas sebáceas. A glândula sebácea, ela é uma glândula simples acinar, ramificada, tá? Acinar é quando a porção secretora é arredondada, tá? E a gente pode classificar ela também quanto ao tipo de secreção. Vamos ver se vocês sabem como é que é o tipo de secreção dessa glândula. Serosa, mucosa ou mista? O que vocês acham? Dá, prof, nem ideia. Como é que vocês estão? Por favor, deem um sinal aí. Lembra que a gente identifica pela afinidade do corante, né? Uma glândula que produz uma secreção mucosa, ela é uma secreção grossa, viscosa, oleosa. Normalmente não tem muita afinidade pelo corante, tá? A serosa é uma secreção bem líquida, aquosa, e daí o corante cora bem, porque ela, né, tem afinidade pelo corante. E a mista é quando tem as duas na mesma glândula. Aqui não está bem corada. Tanto é que se a gente aproximar, ó, a gente vê até, parece que gotículas de gordura, ó. Então, isso aqui é uma secreção mucosa, é sebo, é gordura, né? E geralmente nos lugares onde a gente tem pelo, a gente tem mais oleosidade. E é bem típico, assim, até os homens, né, tem uma tendência, porque é bem relacionado com a produção de hormônios, né? Por exemplo, na adolescência, aumenta muito a produção dos hormônios sexuais, assim, e isso faz com que aumente a oleosidade da pele, e junto com isso vem espinhas, cravos, né? Que a espinha é quando essa glândula sebácea fica inflamada, né? O cravo é quando o ducto de saída dessa glândula sebácea fica né, obstruído, né, e ele até oxida e daí fica preto, tá? E geralmente a glândula sebácea vai sair junto a um pelo, tá? Nem sempre a gente vai conseguir ver esse ducto, tá? Porque é bem aquela questão do corte. Às vezes não pega. E aqui embaixo, ó, isso aqui é uma glândula sudorípara. A glândula sudorípara é a glândula do nosso suor. Então, ela é uma glândula tubular enovelada. Ela vem dar um monte de voltinhas, tá? Vejam que aqui ela tá bem corada, ó. Tá bem corada, ó. Então, o produto de secreção é uma secreção serosa, tá? E como ela é um túbulo que vem e dá um monte de volta, a gente vê
alguns cortes bem na transversal, alguns mais na longitudinal, tá? Então, esse conjunto, que eu chamo, parece umas rosquinhas, ó, e umas mais compridinhas, é uma glândula sudorípara, tá? Aqui são vasos, ó. Aqui são folículos pilosos cortados na transversal, daí tem vários, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Isso aqui, eu acho bem até fácil de ver aqui no Histology Guide, mas na prática, lá na lâmina, na sala de aula, não é muito fácil de ver, assim, os alunos meio que ficam em dúvida, assim. Não sei o que vocês acharam, assim, tranquilo distinguir a sudorípara da sebácea? Vamos ver aqui, aliás, fiz a pergunta mal feita, tá? É melhor eu apontar e perguntar, né? Vamos lá. Essa aqui qual que é? É sudoríparo. Isso. Ah, e como é que a gente classifica ela quanto ao modo de secreção? Porque isso eu pedi para vocês colocarem lá no roteiro, né? Da medida do possível, se vocês conseguirem classificar quanto à morfologia, quanto ao tipo de secreção e quanto ao modo. Já falei da morfologia, que ela é tubular enovelada. Falei do modo, não, do tipo de secreção, que ela é serosa. E quanto ao modo de secreção, É ela é... aquilo se é exócrina, endócrina? Não. Não, é aquele holócrina, merócrina e apócrina, que é como é que é liberado. Daí isso eu não enxergo, isso eu vou ter que saber na teoria, assim, né? É como é que é liberado o produto de secreção. Tem uma perda da célula, não tem perda nenhuma ou tem perda de parte? Na verdade, essa aqui é merócrina, não tem perda nenhuma. É liberado somente o produto de secreção. Vamos ver essa aqui, ó. E essa glândula aqui? Essa aqui é Tem a sudorípara sebácea. sebácea. Perfeito, tá? Conseguiram distinguir uma da outra. E daí ela é acinar ramificada, simples acinar ramificada, quanto à morfologia, quanto ao tipo de secreção, ela é mucosa, e quanto ao modo de excreção, ela é holócrina. Então, ela não consegue liberar somente o sebo, ela libera a célula inteira, tá? Então tá, acho que vimos. Ô, Alguma prof, dúvida? Diga. eu tenho uma dúvida que acho que é tanto na pele, acho que não tem diferença da pele grossa para pele fina, que Tá. eu fiquei pensando ontem no portfólio se a epiderme é antes da queratina ou é na queratina. Faz parte, né? Faz parte? É a epiderme. Aqui, ó, vamos ver essa lâmina aqui, que é. Isso é igual para as três, né? Para pele grossa, pele fina, couro cabeludo, é tudo a mesma coisa, tá? Assim, nessa classificação. Então, o que que é a epiderme? A epiderme é essa porção aqui, ó, que é composta pelo tecido epitelial e a queratina, tá? Então, tudo isso aqui é a epiderme. Tá bom, Daí, prof. aqui é a derme, ó. Tudo isso aqui é a derme. As glândulas ficam na derme, tá? E depois aqui, ó, tem hipoderme. A hipoderme é tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo. Aqui é uma lâmina que está bem bonita também, só que a gente não vê o folículo inteiro como aquela outra, né? A gente está vendo os folículos cortados, ó. Todas essas, eu digo, parece uns donuts, né? Umas roscas grandes, assim, são os folículos, tudo isso é folículo, ó. Alguns dele a gente vê o pelo dentro, esse marronzinho aqui é o pelo, ó. Em volta desse folículo, que glândula é essa? Sebácea? Sebácea.
E lembram, elas são exócrinas, então elas têm o ducto, só que a gente não vê aqui no corte. Normalmente, o ducto da glândula sebácea vai ser liberado junto com o folículo piloso. Então, é bem comum a gente ver perto da glândula sebácea um folículo, mas não necessariamente, tá? Pode ter só a glândula sem o folículo. E aqui embaixo, ó, a sudorípara. E a mesma coisa, às vezes a gente não, né? Na maioria das vezes a gente não vê o ducto. Aqui até tá dando para ver um pouco, ó, o ducto tá subindo lá, ó, mas talvez vá lá, ó. Ela não é sempre retinha, né? Tá, pessoal, então, com isso terminamos a segunda lâmina, que é o couro cabeludo. Agora, a próxima lâmina é o pâncreas. O pâncreas a gente vê aqui, ó, em glândulas endócrinas. O pâncreas, ele é uma glândula mista. Ele é tanto exócrino quanto endócrino. Ó. Então, a parte exócrina do pâncreas é o todo, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui é a parte exócrina, que são os ácidos serosos. Ó, dá para ver que cora bem, né? Tá vendo que tá bem corado tudo, né? Então, é ácido seroso, porque cora bem e o produto de secreção é bem aquoso. O que é esse produto de secreção? São várias enzimas, proteínas, enzimas digestivas, que através de um ducto vai ser liberado lá no duodeno e vai ajudar na digestão do duodeno, tá? Então, vamos chegar mais perto para conseguir visualizar, ó. Ó, isso aqui são ácinos. Então, esse aqui são as células secretoras, ó. Aqui as células vão produzir a secreção e liberar através de um ducto. Então, aqui é um ácino, aqui é outro ácino, tá? Então, né, isso aqui é uma glândula exócrina, tá? No meio, então, como é que a gente classifica? Ela é uma glândula composta, então, porque ela é grande, tem vários ductos, uma glândula composta acinar. O tipo de secreção é serosa. Olha aqui os ácidos. No meio desse mar exócrino, nós temos a parte endócrina do pâncreas, que são as ilhotas de Langerhans, que é isso aqui, ó. É isso aqui. O que é a parte endócrina? É a parte que não libera através de um ducto. Então, ela é formada por um conjunto de células, e no meio dessas células passam cordões de vasos sanguíneos. Ó, esses vermelhinhos são os vasos sanguíneos. Então, ela é uma glândula do tipo cordonal. Nessa ilhota, existem 4 tipos de células: as alfa, beta, gama e delta. Elas produzem somatostatina, não, glucagon, a célula alfa, a beta, insulina, depois somatostatina e polipeptídeos, né? O mais importante, assim, o que mais a gente estuda são as células beta do pâncreas, né? Quem tem diabetes do tipo 1, por exemplo, tem, né, as células beta do pâncreas sofreram, foram destruídas, enfim, não conseguem produzir a insulina de forma eficiente. A insulina tem a função de colocar o açúcar para dentro da célula. Isso, não sei se vocês já estão estudando em alguma outra disciplina, mas com certeza vão estudar ao longo do curso. Estão estudando em biofísica, eu acho, né? Bem importante. Tá vendo mais em bioquímica isso. Bioquímica, tá, perfeito. Perfeito.
Eu, assim, a primeira vez que eu vi as ilhotas de Langerhans foi muito decepcionante para mim, porque eu estudava em biofísica, estudei em bioquímica, e daí eu queria, as ilhotas de Langerhans, porque, né, eu acho que é uma coisa, mas é só um tico-tico de nada, ela é bem pequenininha, e vou dizer assim, ó, aqui nessa lâmina elas estão bem grandes, tá? Quando a gente olha na lâmina lá no microscópio, a gente, ai, mas só isso, né? Parece que é algo muito insignificante e ela é super importante, né, para o nosso organismo, nosso corpo funcionar adequadamente. Tá, pessoal, entendido? Peraí, ô, Sora, onde Hum. tu viu ali as glândulas exócrinas que eu não. Aonde? Aqui, ó. Tudo. Não tem como uma pessoa olhar a lâmina do pâncreas e não ver a parte Ah, exócrina. é tudo? Tudo, tudo, tá? Então, na verdade, assim, ó, tudo isso aqui, ó, tudo, tá? Então, assim, eu tenho os ácinos e no meio dos ácinos a gente vê um pouquinho de tecido conjuntivo, que é esse vermelhinho aqui, ó, que é para dar sustentação. O resto é exócrino. E a gente estuda muito mais o endócrino, né? Por isso que foi essa decepção, assim, quando eu estudei, quando eu vi a lâmina do pâncreas pela primeira vez, porque eu achei que era o pâncreas, a maior parte do pâncreas era ilhota, porque é o que a gente mais estuda, porque é, né, porque tem a insulina, mas não, ó, o pâncreas, tanto é por isso que é o nome de ilhota, porque ela é uma ilhota. O que que é uma ilhota na geografia? Um, um conjunto, é uma terrinha no meio do mar, pequenininha, né? É uma coisa muito pequena. Onde é um conjunto de pedrinhas, assim, sabe? Eu ia dizer um conjunto de pedrinhas lá no Guaíba. Essas pedrinhas que já foram todas tapadas lá no Guaíba, não, né? Então, então, isso aqui é a ilhota de Langerhans. Todo o resto é a parte exócrina. Tá bem? Deu para ver? Acho que foi o Pedro que perguntou, né? Não, o Vitor. Foi assim, Sora, deu. Obrigado. Deu? Tá bom. Tô conhecendo só pela voz já. Vamos ver outro aqui só para dizer que a gente não viu só uma lâmina. Ó, aqui também é o pâncreas, ó. Aqui tem alguns vasos. Então, essa parte mais esbranquiçada que tá dando para ver melhor a parte do tecido conjuntivo de sustentação, o estroma, né? Aqui é tudo é estroma, ó, esse branco. E daí aqui são os ácinos, ó. Aí tá bem bonita essa, ó. Acho que até gostei mais dessa. Então, isso aqui são os ácinos, ó. Tem vários ácinos, todos eles desembocam em ductos, ó. E isso aqui é uma ilhota. Aqui tem outra ilhota, ó. São muito pequenas, ó. Então, exócrino, tudo exócrino, e aqui endócrino. Tá bem? Então, a próxima lâmina é a da tireoide. Aqui, ó, tireoide. A tireoide, ela é uma glândula. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Ela é uma glândula que fica localizada aqui no nosso pescoço. Ela tem esse formato aqui, ó, mais ou menos. Ela é tipo um H. Estão vendo aí o desenho, né? Sim, Sim, Sora. prof. Tá. Então, ela fica aqui na região do pescoço. Tem mais ou menos um formatinho de um H. E junto à glândula tireoide, nós temos outras 4 glândulas
que são a paratireoide. E a paratireoide é uma glândula pequenininha, que fica localizado nessa região aqui, ó. Nós temos 4 delas. Elas não... Uma não tem nada a ver com a outra, elas só ficam juntinhas, assim, tá? Então, quando a gente faz um corte histológico da tireoide, às vezes pega a paratireoide e às vezes não, tá? Então, a tireoide, a que eu fiz em verde, é essa aqui, ó. Deixa eu aproveitar. Ó, tudo isso aqui é a tireoide. Tá? E a paratireoide é essa aqui. Ela é bem diferente, tipo, de longe dá para ver se tem ou se não tem a paratireoide. Será que eu tenho como apagar? Aqui tem, ó. Tá. Então, a tireoide... Peraí que eu quero... Aqui. A tireoide, ela é uma... Ambas são glândulas endócrinas, então produzem hormônios. A tireoide produz o hormônio T3 e T4, que está envolvido no nosso metabolismo. Então, se eu tenho uma grande quantidade de T3 e T4, meu metabolismo gira mais rápido, funciona mais rápido. Se eu tenho diminuição desses hormônios, o metabolismo fica mais lento. E essa glândula é uma glândula do tipo folicular ou vesicular. Então, ela é organizada por bolinhas, folículos, né? Aqui, ó, folículos. E essas células de fora produzem o hormônio T3 e T4 e armazenam dentro do coloide. Na medida da necessidade, esse hormônio vai ser liberado aqui no tecido conjuntivo e vai ser liberado, então, nos vasos sanguíneos que tem aqui nesse tecido conjuntivo que fica em volta desses folículos. Só que essa glândula não produz só T3 e T4, ela produz também as células parafoliculares. Produz não, tem também as células parafoliculares. Então, as células que estão no folículo aqui vão produzir T3 e T4, e essas células que estão aqui no tecido conjuntivo vão produzir a calcitonina. A calcitonina é um hormônio também que está relacionado com o metabolismo do cálcio. E aqui, então, essa aqui é a tireoide e a paratireoide, então, é essa glândula aqui, que ela é do tipo cordonal, então ela é um conjunto de células e no meio dessas células passam vasos sanguíneos, tá? Essa célula, a paratireoide, vai produzir o paratormônio, que também é um hormônio que está relacionado com o metabolismo do cálcio, né? Em fixar e liberar o cálcio que a gente tem nos ossos. Isso aqui é um pedacinho do timo, que daí, na verdade, não tem nada a ver com a glândula, é só um órgão, né, que fica localizado aqui na região do pescoço também. Esse timo, ele é um órgão do sistema linfático, né, então ela faz parte do sistema imunológico, e o timo é o local onde tem amadurecimento dos linfócitos T. Então, quando a gente é criança, assim, jovem, o timo tem uma função bem importante para amadurecimento dos linfócitos T, que são as nossas células, né, que estão envolvidas no sistema imunológico. E depois que a gente fica adulto, o timo evolui, porque daí todos os nossos linfócitos já foram amadurecidos. Tá bem, pessoal? Tranquilo?
Professora, a paratireoide é só aquela partezinha ali redonda? Só, ela é bem Tá. pequenininha. Como eu fiz esse desenho, ela é bem só isso. E, tipo assim, não tem muita célula, não tem muita coisa para ver, é isso aqui mesmo, tá? Ela é uma lâmina que é rápido da gente olhar, assim, né? Por exemplo, a lâmina da pele, quando a gente vai olhar, ai, surge dúvidas, é difícil de distinguir, folículo piloso, né? Aqui não, é a tireoide, se tiver paratireoide, tá ali, é fácil de ver, assim, é tranquilo. O que é mais dificilzinho, assim, nessa lâmina é encontrar as células parafoliculares, que são as células que ficam aqui fora dos folículos, né? Mas até vou te dizer que nessa lâmina tá bem E bom aí de fica ver. na tireoide. Na tireoide. Aham. São células C ou célula parafolicular, o nome dessas células que ficam aqui por fora. Tá? Então, assim, ó, é um monte de coisa, por isso que eu quero que vocês vão fazendo esse roteiro, porque daí isso, vocês escutam eu falando, vocês, né, vão nomeando as estruturas. É normal errar, então por isso que eu quero que vocês me mostrem, por exemplo, próxima aula, venham me mostrar, venham me perguntar, né? Não sei se a gente vai estar online, se vai estar presencial, como é que vai estar a situação, mas assim, façam e venham tirar as dúvidas, tá? A princípio, se a gente for no presencial, eu já vou querer que vocês já vou perguntar quem fez a aula prática número 1 e já vou cobrar de vocês, tá? Ah, prof, mas eu não vou poder ir, com certeza. Daí a gente vai pensar como é que vai ser, tá? Mas daí a gente vai ter outras formas de entrega, mas a princípio, lá no presencial, eu vou pedir para olhar a lâmina de vocês. Se quiser imprimir, pode imprimir, mas se quiser trazer no celular, salvo em PDF, eu vou pedir, deixa eu olhar teu celular, eu vou olhar, ok, tá tudo certo, ou arruma tal coisa e já vou dar uma nota para vocês. Essa é a ideia, tá? Então, terminamos a aula número 2. Preciso apagar isso aqui. Oh, não apagou. Ih, não vai. Tá apagando. Tá. Quero mostrar para vocês. Então, com isso, terminamos a aula prática de tecido epitelial glandular. E daí podemos ir para a aula prática número 3, que é de tecido conjuntivo, cartilaginoso e tecido ósseo. Essa aula, na verdade, nós vamos ficar 2 aulas, a aula de hoje e a aula da semana que vem, porque ela é dividida em 3 partes. Tem a parte do tecido conjuntivo, do cartilaginoso e do ósseo, tá? Eu disponibilizei aqui para vocês a parte mais do cartilaginoso e a do tecido ósseo. Tá um pouco aqui, ó, mas eu vou trazer mais coisas para vocês, tá? Então, como a gente vai ver hoje o cartilaginoso, eu pretendo liberar para vocês semana que vem. Isso aqui eu não atualizei. Atualizei até. Não atualizei. Eu botei só, arrumei aqui, ó, e não arrumei a data de abertura aqui. Mas, a princípio, semana que vem, eu vou abrir para vocês o teste do tecido cartilaginoso, tá? Então, aqui tem o portfólio que vocês devem completar. Já vou abrir para a gente ver juntos. Antes da aula, né? É recomendado assistir essas videoaulas práticas. É uma videoaula só, eu fiz todas elas juntas. E aqui tem os slides do tecido cartilaginoso e tem uma videoaula do tecido cartilaginoso. Eu vou tentar ver aqui com vocês na aula um pouco da teoria, mas tem aqui a videoaula já pronta, se vocês quiserem assistir depois, também tá ali disponível para vocês assistirem uma vez, 2, quantas acharem melhor, tá? E daí, semana que vem, vai ficar liberado para vocês o teste do tecido cartilaginoso.
Por sinal, eu acabei esquecendo de falar, ó. Como nós já vimos aqui, ó, a teoria e a prática do tecido epitelial glandular, hoje está disponível para vocês, tá? Até domingo está disponível para vocês o teste do tecido epitelial glandular, tá? Então, estudem, revisem, façam o roteiro de aula prática e abram o teste para fazer. Só pode abrir uma vez, no momento que abre, vocês têm 1h30 para fazer o teste. São 10 perguntas sobre o que a gente viu do tecido epitelial glandular, tá? Isso vale nota lá para o TDE. Não se, assim, eu sugiro que vocês façam o quanto antes. Eu vou prorrogar um pouco esse prazo, assim, porque eu sei que tem gente que está com mais dificuldade de acesso, enfim. Mas quem puder já fazer essa semana, faça para já ir, né? Para a gente já ir né, se livrando de algumas coisas e cumprindo as nossas metas aqui. Eu vou voltar lá, então, para a aula prática número 3. O portfólio. Então, estão vendo o portfólio, né? Sim, prof. Então, eu dividi ele em 3 partes. A parte de tecido conjuntivo, a parte de tecido cartilaginoso e a parte de tecido ósseo. Então, vamos começar com o conjuntivo. Então, quais os 3 tipos de fibras presentes no tecido conjuntivo? Lembram? Eu deixei aqui para vocês, até para dar dica. Ó, na verdade, eu botei na pergunta quais são os 3. Vocês lembram disso? Ou faz muito tempo que a gente não vê isso? Tem o fibroblasto, não? Não, fibroblasto é célula. Ah, É Nós elástica, temos colágeno e o outro não lembro. elástica, colágena e fibras reticulares. Então, vocês podem completar aqui, tá? E a gente não consegue visualizar elas todas na mesma lâmina, porque porque na verdade a gente tem muita fibra colágena, e a fibra colágena sempre é o que predomina. Então a gente precisa de uma coloração especial para ver fibras elásticas e uma coloração especial para ver fibras reticulares. Então eu quero mostrar isso para vocês. Nós vamos lá não no Histology Guide, mas no Atlas de Histologia em Cores da PUC. Tá? Aqui, a gente entra no tecido conjuntivo. E aqui a gente vê as células do tecido conjuntivo, mas a gente quer ver as fibras. Então, nós temos fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. A fibra colágena é muito fácil de ser vista. Qualquer lâmina que tenha tecido conjuntivo corado em HE, o que a gente está vendo são as fibras colágenas, tá? Essa aqui é uma lâmina do tendão. Eu lembro, o tendão é um tecido conjuntivo denso modelado, então as fibras são todas orientadas no mesmo sentido. E aqui a gente vê a fibra colágena. E esses roxinhos são os núcleos, tá? Núcleos do tecido conjuntivo. Essa outra lâmina aqui, então isso aqui é corado com HIE, tá? HIE.
As fibras elásticas, a gente não consegue ver em HE. A gente consegue ver ela corada com orceína ou outros tipos de corante. O que a gente usa na PUC, as nossas lâminas são com orceína, tá? Isso aqui é o mesentério. O que é o mesentério? Nós temos as nossas vísceras, e as nossas vísceras ficam dentro de uma bolsa, ficam envoltas do mesentério, tá? E o mesentério é um tecido conjuntivo frouxo, e isso aqui é corado com orceína. Então, esses fiozinhos aqui, ó, vermelho mais escuro, são as fibras elásticas. Se a gente corasse com HE, a gente não conseguiria ver essas fibras. As fibras elásticas têm uma propriedade de ter uma maior elasticidade, tá? E as fibras reticulares, elas são fibras bem fininhas. Isso aqui, ó, é um órgão linfóide, né? Então, ele é cheio de linfócitos. Aqui, me esqueci, eu estava fazendo os cliques como se fosse estola de carta. E esses pretinhos aqui, Belinha! E esses pretinhos aqui, ó, são as fibras reticulares. A gente observa as fibras reticulares coradas com sais de prata, ou impregnação por prata, ó. Então, estão vendo aqui, ó, ela é bem fina, bem delicada, e ela tá ali para sustentar as células do sistema imunológico nos órgãos linfóides, ou ela está presente pulmão, está presente, está no rim, mas a gente só vê elas se a gente usar uma coloração especial, tá? Então, essas são as fibras. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, senhora. Tá. Então, vou voltar lá pro... Ó. Então, essa é a primeira pergunta. Como se classifica o tecido conjuntivo propriamente dito? Quais as características de cada um deles e onde pode ser encontrado no corpo humano? Né? Lembram que o tecido conjuntivo propriamente dito é aquele que a gente tem visto, né? A gente tem visto na lâmina da pele grossa, na lâmina do couro cabeludo, da pele fina. Na maioria das lâminas que a gente viu tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser classificado como frouxo, né, ou denso, né? Então, aqui vocês podem colocar aqui, ó, frouxo, e aqui embaixo, denso. E daí, o denso pode ser dividido em dois tipos. Lembram disso? Denso. Modelado e não modelado. Exatamente. Modelado. Aonde que a gente encontra o modelado? Hum? Modelado. Então, é aquele que eu relaciono muito com como se fossem as fibras do cabelo, né? O modelado é aquele que tem as fibras todas orientadas no mesmo sentido, né? Vocês aqui da Físio, super importante isso, né? Que são para formar os tendões, né? Então, cada tendão tem a função de segurar num sentido, né? Então, eventualmente, se ele é forçado a um movimento diferente, errado, ele pode romper esse tendão, tá? Então, é denso modelado. E o denso não modelado é aquele que a gente vê lá na pele, né? Lá na derme, a derme mais profunda, que daí tem as fibras orientadas para todos os sentidos, tá? Então, eu peço para vocês olharem aqui na próxima. Ah, deixa eu apagar isso aqui. Voltar. Então, a próxima é olhar a pele fina e olhar o tendão, tá? Opa, me perdi aqui. Vamos ir lá no
estola gigae. E a gente pode entrar aqui, ó, no capítulo de tecido conjuntivo. Nesse capítulo, a gente vai ver, quero mostrar para vocês o tendão, ó, que é o tecido conjuntivo denso modelado. Ele é parecido com o músculo, tá? Com o músculo liso, mas é diferente, não é a mesma coisa. Nas nossas lâminas lá na aula, normalmente quando a gente tem tendão, tem também um músculo. E daí a gente tem que distinguir um do outro, tá? Ó, ele é um tecido, então, ó, com as fibras todas orientadas para o mesmo lado. E aqui a gente vê os núcleos, né? E aqui a fibra colágena que a gente vê, tá? Ele não tem estrias, por exemplo, como é o músculo estriado esquelético. E ele normalmente não cora tanto quanto o músculo. Geralmente o músculo fica um pouco mais corado, apesar dessa lâmina estar bem corada, tá? Então, isso aqui é o tendão. Vocês podem fotografar uma imagem para mostrar o tendão. E daí, aqui a gente tem uma pele grossa, que vocês já viram essa lâmina, e é só para a gente distinguir, mais uma vez, para ficar bem claro, bem nítido. Ó, então, aqui a epiderme, a derme, isso aqui é a derme, e depois lá embaixo aqui a hipoderme. Então, na derme, a gente tem a derme papilar, que é essa derme que fica bem aqui, junto ao tecido epitelial, que é um tecido conjuntivo frouxo, até por aqui. Então, ele tem poucas fibras e bastante células. E daqui para baixo é a nossa derme profunda, derme reticular, que a gente chama, que é um tecido conjuntivo denso não modelado. Então, ele tem fibras colágenas, só que cada uma está orientada para um lado, ó. Não é como lá o tendão, tá? Esse aqui eu acho que já tá, acho que todo mundo já sabe isso, né? Porque a gente já viu várias vezes, tá? Então, não precisa perder muito tempo aqui nessa lâmina, mas tirem uma fotinha e coloquem lá, ó, isso aqui é frouxo, isso aqui é denso não modelado. Tá bem, pessoal? Claro, prof. Tá. Então, vamos voltar lá para o roteiro. Daí, com isso, a gente termina a parte de tecido conjuntivo e a gente já pode ir para a parte de tecido cartilaginoso. Ah, mas a gente não viu ainda a teoria, então vou abrir lá, vou dar Não, acho que eu até nem vou dar, acho que eu vou falar de uma forma mais resumida aqui para vocês, porque vocês têm a videoaula lá, né? Então, vocês podem assistir a videoaula lá, e aqui eu vou fazer um resumo para vocês do tecido cartilaginoso, tá? O tecido cartilaginoso, ele é um tecido conjuntivo, só que ele é um tecido conjuntivo que tem uma consistência mais gelatinosa, ele é mais firme, né? Ele é de sustentação, né? Assim como o tecido ósseo também é de sustentação, mas ele não é osso, ele não é tão forte. Ele é mais firme, pode ser muito firme, por exemplo, um tubarão, ele é formado, ele é todo cartilaginoso, e ele pode matar uma pessoa, então a cartilagem pode ser muito rígida também, tá? Então ele é de sustentação, e ele tem uma característica diferente de todos os outros tecidos conjuntivos, que ele não tem vasos. Ele é avascular, tá? Porque uma característica clássica do tecido conjuntivo é ter vasos, né? Mas o tecido cartilaginoso é uma exceção dentro do conjuntivo. Ele não tem vasos.
Então, isso acarreta numa capacidade muito ruim de regeneração da cartilagem. Uma vez que a cartilagem foi lesada, ela até se regenera, mas a regeneração dela não é muito eficiente, ela é meio ruim, tá? Então, normalmente, junto a essa cartilagem, costuma ter um tecido conjuntivo, que a gente chama ele de pericôndrio, que é um tecido conjuntivo vascularizado, é um tecido conjuntivo propriamente dito, que está ali para levar nutrição para essa cartilagem, tá? Nós temos 3 tipos de cartilagem. Vocês sabem me dizer quais são? Não, né? A primeira, cartilagem hialina, que é a principal. Depois, cartilagem elástica. E a terceira, cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, tá? A traqueia e os nossos ossos são formados por cartilagem hialina, que é a mais abundante do nosso organismo. A orelha, na orelha aqui, a gente tem cartilagem elástica, que é uma cartilagem igual à hialina, só que ela tem fibras elásticas, então isso promove uma maior elasticidade para a orelha. O nosso nariz tem cartilagem hialina, né? Então, o nariz, ele tem a cartilagem para que as narinas fiquem sempre abertas, tá? A orelha também, mesma coisa, tem a cartilagem para manter a orelha sempre atenta para a gente poder escutar. E a cartilagem fibrosa, a gente vai encontrar no disco, né, no disco intervertebral, que é a terceira lâmina que a gente vai olhar. Então, tem um exemplo de cada uma delas, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês ali no Histology Guide, Peraí, Sora, onde é a fibrosa? no disco intervertebral. Onde é que é o disco intervertebral? Nós temos as nossas vértebras, né, na coluna vertebral. Entre as vértebras, nós temos umas almofadinhas, que são os discos intervertebrais. Um outro local onde a gente tem cartilagem fibrosa é também, não é no tendão, tá? Mas o que é o tendão? O tendão é um tecido conjuntivo denso, modelado, que une o músculo ao osso. Quando o tendão está se inserindo no osso, no meio dele tem um pouquinho de cartilagem fibrosa para tornar mais firme esse grudar no osso, tá? Então, é nesses 2 locais que a gente tem cartilagem fibrosa, tá? Então, vou repetir aqui, por exemplo, pena que eu apaguei, agora não dá para... dá, ó. Isso aqui deu errado ali, peraí, deixa eu ajeitar. Aqui, ó. Cartilagem hialina, aonde que a gente tem? Traqueia, nariz, nos nossos ossos, porque os nossos ossos, antes de serem osso, a maioria deles, por exemplo, ossos dos membros, ossos por exemplo, costelas, as nossas vértebras, quando a gente estava no período embrionário, ele era um molde de cartilagem. E daí essa cartilagem começou a ser calcificada e daí passa a ser um osso. Então, as nossas articulações também são de cartilagem hialina. Então, ela é a cartilagem mais abundante, tá? Daí nós temos cartilagem elástica, que ela não é tão abundante, tem na orelha, tem na epiglote, são esses os locais. E a cartilagem fibrosa, que nós temos no disco intervertebral e quando o tendão se insere lá no osso.
tá? Então, eu vou sair daqui e a gente vai olhar essas lâminas. E daí eu vou dando mais algumas características. Ah, não apagou, peraí. Daí vocês assistam lá a videoaula de tecido cartilaginoso que eu deixei disponível para vocês ali, tá? Vamos lá no slide box. Não é aqui, deixa eu botar mais um pouquinho. E daí tem um capítulo, ó, de cartilagem e tecido ósseo. Aqui, ó, 3 tipos de cartilagem: a cartilagem hialina, a elástica e a fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa. A hialina a gente vê na traqueia. Eu já estava tensa que eu não estava mostrando a traqueia para vocês, né? Por quê? Porque lembra lá na aula de tecido epitelial, de revestimento, a gente viu epitélio simples, vimos estratificado, mas a gente não tinha visto ainda o pseudo, que é aqui da traqueia, ó. Então, quero começar mostrando a lâmina da traqueia para vocês verem o revestimento interno da traqueia, que é um epitélio pseudo-estratificado. Então, por favor, sinalizem isso ali na... Não sei se eu descrevi isso ali no Moodle. Acho que eu não botei. Mas acho... Até vou mudar depois que sair da aula. Eu vou botar que é para vocês apontarem um epitélio estratificado. Não, o epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado. Ó, isso aqui são os cílios. Os cílios são estruturas bem mais altas do que a microvelocidade. Ó. Então, dá para até notar assim, bonito cílio de forma de ver. Aqui tá melhor, ó. Cíliozinhos, tá? E o pseudo-estratificado é assim, a gente vê que não é simples, ó. Porque todo ele nunca vai parecer simples, tá? Então, tem parece várias camadas de célula, mas todos tocam na membrana basal, tá? Daí, aqui a gente tem tecido conjuntivo frouxo, depois começa a ter tecido conjuntivo denso. Aqui a gente tem algumas glândulas, ó, da traqueia. E isso aqui é a cartilagem hialina, tá? A cartilagem hialina, ela geralmente é corada bem de roxo. A célula da cartilagem hialina se chama condrócito, e essa região aqui, ó, é o pericôndrio. Tudo isso aqui é o pericôndrio. O que é o pericôndrio? É um tecido conjuntivo adjacente à cartilagem. É um tecido conjuntivo propriamente dito, que que traz os vasos sanguíneos para vascularizar, né, para trazer nutrientes para o condrócito, que é a célula da cartilagem, tá? Então, como eu falei para vocês, a cartilagem não tem vasos. Então, ela não tem uma boa capacidade de regeneração. Então, essa célula que está aqui é o condrócito. O condrócito, ele vem do condroblasto, que é blasto é sempre precursor, né? Então, ele vem do condroblasto. Aqui nessa região do pericôndrio, a gente tem condroblastos, que na medida da necessidade, esse condroblasto se diferencia num condrócito. Esse condroblasto, ele vai começar a produzir a matriz, né? E ele vai fazendo a matriz e ele vai ficar envolto da matriz. Tá? E o que acontece? Ele não sai dali nunca mais. Fica o resto da vida envolto dessa matriz. Então, a célula da cartilagem, o condrócito, ela é uma célula que não interage com outras células. Então, por isso, a baixa capacidade de regeneração da cartilagem. O que acontece? Ela vai formando ninhos isogênicos. O que é isso? Dentro da cavidade onde fica a célula, ela não sai nunca mais dali. A única coisa que vai acontecer é ela sofrer mitose. E daí ela se divide, formando, então, essas estruturas que a gente chama de ninhos isogênicos. Então, até esses ninhos isogênicos
pode ser uma forma de avaliar a idade dessa cartilagem, a idade do indivíduo. Quanto mais velho for, mais células vai ter dentro daquele ninho. Se é um indivíduo jovem, essa célula ainda não se dividiu muito, então vai ter dentro de cada lacuna, que é o local onde vive essa célula, vai ter só uma célula. E daí, com o passar do tempo, ela vai se dividindo, formando os ninhos. Ó, por exemplo, aqui ó, é um ninho isogênico, que teoricamente tem 3 condrócitos. E essa matriz cartilaginosa, ela é uma matriz mais rígida que o tecido conjuntivo. Então, ela tem uma grande quantidade de glicosaminoglicanos, né? Tem agrecan e outros glicosaminoglicanos. Né? Lembra que a gente estudou a matriz extracelular do tecido conjuntivo, né? E daí eu falei para vocês que tem, né, tem os GAGs, os glicosaminoglicanos, e tem os proteoglicanos, que são estruturas que vão dar essa consistência mais firme. Então, eles têm uma quantidade muito mais de proteoglicanos e glicosaminoglicanos para dar essa consistência, tá? Então, essa aqui é a cartilagem hialina, tá? Que a gente encontra na traqueia. No fim, não deu tempo para a gente ver as outras, mas daí a gente deixa para semana que vem, tá? Então, eu vou anotar aqui que nós conseguimos ir até a cartilagem hialina. Às vezes, na lâmina da traqueia, a gente consegue ver um pouquinho da tireoide, porque ela fica aqui nessa região, né? Fica na frente aqui, né? Tanto é que quando a pessoa está engasgada, alguma coisa, tu pode fazer, engasgada ou com problemas respiratórios, tu pode fazer uma traqueostomia, que é furar, né, essa traqueia, para que o ar entre direto através da traqueia. Tá, pessoal? Pegaram? Como é que tá aí as coisas? Tudo bem? Certo, Sob senhora. controle? Tudo bem? Tudo certo, tá? Bem tranquilo. Ai, que bom, Leonardo. Fico feliz. Esse bem tranquilo dá um alívio. Tá, pessoal? Então, a aula de hoje era isso. A gente continua essa aula prática número 3, semana que vem, da forma que a gente tiver, né? Talvez online, talvez, espero que presencial. Mas fiquem atentos aqui ao Moodle para ver que eu vou, com certeza, vou mandar algum recado dizendo uma coisa ou outra para vocês. Tá bem? Beijo, então. Vocês têm anatomia agora, né? Isso. Tá, boa aula e mandem um beijo para a Sinara. Tá? Beijo para vocês, então. Tchau, tchau, senhora. Tchau, Tchau. Sora.